Eles o adoraram, em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido diácono Altamiranda, queridos ministros da comunhão eucarística, acólitos, leitores, minha família que aqui se celebra conosco essa liturgia, a vocês das diversas comunidades dessa paróquia, nossa saudação cordial. Começo essa reflexão perguntando a vocês se há da nossa parte alegria quando alguém muito querido vai embora. Da nossa parte há tanto entusiasmo, assim como expressa o Evangelho, que os apóstolos voltaram para Jerusalém com grande alegria. Você que talvez já teve que despedir de um ente querido, você ficou triste ou alegre? Você ficou choroso ou ficou sorridente? Certamente faz parte da nossa natureza chorar, sentir saudade. Logo, a liturgia de hoje precisa ser melhor explicada. Quando se trata da ascensão do Senhor, Ele subiu aos céus. Quem sobe ao céu, chega ao céu ou chega no espaço? Depois, uma outra coisa que é preciso questionar, o autor dos dois livros parece contraditório quando diz que Jesus levou os discípulos a Betânia e de lá foi embora. O outro diz que subiu ao Monte das Oliveiras e depois partiu. E agora? Diz a primeira leitura que e é o mesmo autor, e vale lembrar que ele começou assim: no meu primeiro livro, ó Teófilo. O seu primeiro livro foi o Evangelho. Depois escreveu o Atos dos Apóstolos. No seu segundo livro ele diz que Jesus passou 40 dias depois da ressurreição. No seu primeiro livro ele diz que Jesus subiu ao céu logo após a sua ressurreição. E agora, como você explica isso? Quem tem razão? O seu primeiro livro ou o seu segundo livro? Certamente, querida comunidade, o autor quer escrever de modo teológico e explicar para a comunidade que está em dificuldade, porque quando Jesus estava entre nós, ele dizia aos apóstolos: não percorrereis os territórios da Judéia sem antes vir o Filho do Homem. Antes de concluir esse trajeto, vós vereis o Filho do Homem. Mateus 10, versículo 23. Disse também aos apóstolos: alguns de vós não morrereis sem antes vir o Filho do Homem voltar em sua glória. Mateus 16, versículo 28. E agora, José? Outros, por esperar tanto a volta de Jesus, começavam a esnobar. Diz a segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 4: nossos parentes morreram, vocês disseram que Jesus iria voltar e até agora não aconteceu nada. Jesus também garantiu àquele homem, o ladrão que estava na cruz ao lado: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se ele passou 40 dias, como é que ele estava hoje no paraíso? Então são perguntas que a gente levanta e a gente pode estender ainda mais essas perguntas para mostrar para nós que não se trata, Jesus subiu como alguém sobe num avião e decola. Não é assim que a gente deve entender. A igreja sempre entendeu que a ressurreição, a ascensão e glorificação do Senhor é uma coisa só. Por isso que o evangelista Mateus nem trata desse assunto, nem diz, encerra o evangelho dizendo que Jesus, quando ele ressuscitou, disse a Madalena: diga aos meus irmãos que para a Galileia se dirija. E lá ele encontra com eles, dizendo que todo o poder, toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra,
e que os discípulos deveriam agora ir pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os, fazendo discípulos seus todos os povos, e garantir uma outra coisa: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Como estarás conosco todos os dias se ele for embora? É aqui, querida comunidade, que a gente entende a teologia da igreja quando trata da ascensão do Senhor. Lucas está justamente tentando escrever para a sua comunidade, usando aquela imagem do capítulo 2 do segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos de 9 a 15, a imagem do rapto de Elias, quando Eliseu pediu a ele 2/3 do seu espírito. E Elias disse para o seu discípulo: se você me vir subir, ser-lhe a concedido. E de fato, quando Eliseu olhou, Eliseu foi envolvido num turbilhão, numa carruagem de fogo, e foi para o céu. E é interessante que tudo aquilo que Elias realizava, realizou Eliseu. Pode olhar, a história é a mesma, idêntica. Todos os milagres, toda a ação de Elias foram feitos também pelo seu discípulo Eliseu. Esses 2 livros escritos por Lucas, tanto o Atos dos Apóstolos quanto o Evangelho, narra de 2 momentos, 2 visões. Primeiro, ele trata da vida de Jesus, e segundo, a vida da igreja. Primeiro, ele trata da história de Jesus, e é por isso que ele diz: no meu primeiro livro eu tratei de tudo que Jesus fez e ensinou. E no segundo livro, ele agora quer ensinar a vida da igreja. Por isso que quando Jesus fala para os discípulos, quando este é interrogado: é agora que vais restaurar o reino de Israel? O que foi que Jesus disse a eles? Não cabe a vocês agora se preocuparem com isso. O que eu vos peço é que vão agora, partindo de Jerusalém, atravessando a Samaria, a Galileia, até os confins do mundo. Como é que encerra o primeiro livro, o segundo livro de Lucas? Ele mostrando o fim do mundo foi justamente o destino de São Paulo, Roma. Roma é o fim do mundo. É lá, por isso que quando Jesus diz até os confins do mundo, esse confim do mundo é Roma. Na mentalidade do tempo, o fim do mundo é justamente Roma. E foi para lá. Veja o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Foi lá que encerrou a vida de Paulo em Roma. Querida comunidade, mas depois desse discurso todo, desse papo brother, vamos agora tentar entender o texto de hoje. Qual é a alegria, qual é a motivação maior de celebrar, portanto, a solenidade da ascensão do Senhor? Vale lembrar que quando nosso Senhor desceu do céu, ele não voltou do mesmo jeito. É por isso que aquela imagem do capítulo 5 do Apocalipse, quando mostra o Cordeiro como que imolado, mas de pé sobre um altar, é para dizer que esse Cordeiro que voltou e está sentado à direita do Pai, ele carrega as marcas do pecado da humanidade. Levou consigo a nossa condição, a nossa humanidade. É por isso que quando Jesus aparecia aos apóstolos, ele estava sempre, por isso que os autores descrevem Jesus sempre comendo com eles. Não sei se vocês observam, o capítulo 21 de João diz que quando Jesus passou ali no Mar da Galileia, ele falou: ei, vocês têm aí alguma coisa para comer? Para mostrar que aquele Jesus que ressuscitou, ele é humano como nós. Agora, como diz Paulo no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, esse corpo não é como o nosso, assim, que a gente é um corpo glorificado.
do qual também nós seremos um dia. A alegria nossa, querida comunidade, é, portanto, saber que o homem Jesus, aquele que assumiu a nossa condição, como diz a carta aos Hebreus, exceto no pecado, agora mora, está sentado. Nós ouvimos nessa segunda leitura, ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele está no seu trono de glória. A carta aos Hebreus diz que ele não entrou no santuário feito de mãos humanas. Ele está sentado à direita de Deus Pai para garantir a nós que agora o homem tem a generosidade de receber o prêmio de plena vida, porque ele mesmo rasgou o véu que separava o homem de Deus, e ele, assumindo a nossa humanidade, homem e Deus, senta à direita do trono glorioso. Então, celebrar hoje essa solenidade é celebrar justamente isso. O homem não tinha a esperança de jamais poder chegar até Deus. Agora é diferente. Tem, porque aquele que habitou entre nós, como diz o Evangelho de João 1, versículo 14, e se fez carne, habitou entre nós. Quando voltou para o Pai, ele não abandonou a carne, ele subiu. Por isso que quando Tomé disse, se eu não tocar nas suas chagas, se eu não vir as marcas do prego, João 20, eu não acreditarei. E quando Jesus ressuscitou, ele veio justamente com a sua carne e falou, toque aqui, Tomé. Mas quando Jesus pediu para tocar, aquelas chagas estavam suturando, estavam carregadas de pus, estava sangrando. Não, era o corpo glorioso. Alguém me pergunta, como é isso, padre? Eu não sei, a ciência não explica. Todavia nós cremos. Toque aqui também, não sejas incrédulo. Pergunta agora, padre, e então? Jesus, quando ressuscitou, foi logo para a casa do Pai ou passou 40 dias entre os seus? Fez as duas coisas. Logo, o evangelista Lucas não está equivocado. Ele acertadamente disse que naquele dia Jesus apartou dos seus e fora para a glória, mas na mesma proporção que fora, também não nos deixou órfãos. Lembrem-se que Jesus garantiu, eis que estarei convosco todos os dias. E todos os dias também faz parte naquela tarde do primeiro dia da semana, quando este ressuscitou. E como apareceu aos apóstolos, ele mesmo, dando instruções aos seus ao longo de 40 dias, depois da ressurreição. E por que 40 dias, padre? Porque na mentalidade semítica, 40 dias é um tempo propício para alguém aprender alguma coisa. Então, nesses 40 dias, Jesus não passou dormindo, apresentava-se a eles, instruindo-os, mostrando tudo aquilo como nós ouvimos no Evangelho de hoje, que diz assim: Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Ou seja, essa situação Jesus teve que enfrentar. Enfrentou a morte, mas a morte não tem a última palavra. E é isso que nos conforta, queridos. A morte não tem a última palavra, mas a vida. E a vida onde? A vida em Deus. Celebrar, portanto, esta solenidade é dizer a você: seja feliz. E agora nós entendemos o porquê os apóstolos voltaram para Jerusalém contentes, felizes. Porque a ascensão do Senhor, como nós rezávamos na oração de coleta, a ascensão do Senhor já é também a elevação da humanidade. Queridos cristãos, que beleza celebrar essa liturgia e pensar assim como a igreja pensou ao longo dos séculos. Saber que a nossa humanidade está com Ele.
Ô padre, mas dê um exemplo mais prático para a gente entender essas coisas. Pronto, nós estamos em tempo de frio. A gente acorda de manhã, aquela névoa, aquela fumaça. Daqui a pouco essa fumaça desaparece, os raios do sol também clareiam a terra. O que muda? A paisagem mudou alguma coisa? As árvores tornaram-se mais frondosas? O piso onde você estava assentado quando estava nublado mudou alguma coisa? Não, continua do mesmo jeito. O que muda é a beleza de poder olhar as mesmas coisas com o brilho do sol. O que muda na vida de um cristão que celebra essa ascensão do Senhor é justamente ter a perspectiva e o olhar de Cristo diante dos fatos. O que muda na nossa vida, queridos, a ascensão do Senhor é, portanto, aqueles que não creem no Cristo olham para as realidades ofuscadas, nubladas, com essa nuvem espessa, da qual a gente não consegue contemplar o belo. O que muda, queridos, portanto, é essa luz que brilha, essa claridade que clareia, que nos faz olhar a vida com mais vivacidade. Celebrar, portanto, esta solenidade é dizer para todos nós: você é feliz, porque você consegue enxergar a vida do alto em Jesus Cristo. Você consegue olhar a vida, não essa vida cansativa, chata, cheia de problemas de abacaxi para descascar. Embora isso não te isentifique dos problemas, você olha com outra perspectiva, você olha a partir de Cristo, que está sentado à direita de Deus Pai. É isso que muda. Essa é a solenidade que te traz alegria. Essa é a alegria dos apóstolos. Essa é a alegria da igreja. E por isso que na primeira leitura, aqueles dois anjos diziam aos homens: por que ficais aí a olhar para o céu? Para dizer assim: cuide da vida, vão, anuncie o reino de Deus, mostre para o mundo. Não fique olhando para as nuvens, olhe para o chão e ensine aos homens dessa realidade a ter esperança, a serem homens felizes, porque tudo passa, só Deus permanece. Essa é a lição da liturgia deste dia. Por isso que a segunda leitura de hoje nos diz assim: tendo um grande sacerdote constituído sobre a casa de Deus. Quem é esse sacerdote? Cristo. Este sacerdote que entrou no céu, este sacerdote que está acima de toda autoridade, poder e potência, soberania, este sacerdote é a cabeça da igreja. Como assim, Pai? Cabeça da igreja? Porque quando nosso Senhor foi para a casa do Pai, Ele deixou uma igreja, o seu corpo. E o que faz desse corpo, Padre, nessa terra? Dá continuidade. Olha aquela imagem do capítulo 2 do segundo livro dos Reis, Elias e Eliseu. Elias foi tirado, mas Eliseu ficou para dar continuidade e fazer as mesmas coisas do seu professor. Olha aqui a beleza da igreja de Cristo, que está fincada na terra, mas com a cabeça no céu. Faz às vezes o seu mestre Jesus para dizer a mim e a você que faz parte, que é membro dessa igreja, que é o corpo de Cristo: você é a esperança dessa humanidade. Não você por si só, mas você por ser membro da igreja de Cristo, que é o seu corpo. Por isso que essa segunda leitura encerra justamente dizendo: a cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Preste atenção nessa frase, que parece ser louca e confusa. A plenitude daquele que possui a plenitude universal. Essa plenitude está na igreja do Cristo, que possui a plenitude universal.
E como essa igreja, corpo de Cristo, possui essa plenitude? Através dos sacramentos, através do Espírito Santo que o Senhor enviará daqui a pouco. Como Ele mesmo disse, permaneça em Jerusalém. João Batista batizava em água. Vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Olha que coisa bonita a igreja celebra. Domingo que vem é o que mesmo? Como é bonito, querida comunidade, essa igreja. Dentro de poucos dias, vós recebereis o batismo, não das águas, como João Batista batizava, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Atos 2 vai mostrar esse batismo, quando a igreja recebeu o Espírito Santo. Essa mesma autoridade com que Jesus fazia, Ele deu à sua igreja, que é o seu corpo. Por isso, queridos católicos, aqui eu concluo dizendo: nosso Senhor, quando do céu desceu, de lá nos saiu, e quando voltou para lá, daqui também não nos abandonou, e não nos abandonou. Vós quereis conhecer Jesus? Permaneça no seu corpo. Vós quereis de fato vê-lo? Vemos através da sua palavra, através dos sacramentos. Afinal de contas, quando você comunga, você não comunga um pedaço de pão, você comunga quem? Cristo! Queira Deus que nós tenhamos compreendido a mensagem. Esta provocação que o Padre fez no início da sua reflexão, eu concluo dizendo: agora nós entendemos a ascensão do Senhor. A ascensão do Senhor não é uma subida num foguete. A ascensão é a elevação da glória. Lembra de domingo passado, quando Judas Iscariotes saiu do cenáculo, saiu do grupo deles, o que foi que Jesus disse aos seus? Agora o Filho do Homem foi o que mesmo? Glorificado. Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus glorifica a si mesmo. Portanto, nós entendemos essa glória, essa ascensão, essa ressurreição é uma coisa só. Jesus foi glorificado. Por isso que São João fala também da ascensão do Senhor. Leia o capítulo 3 do Evangelho, versículo 14. Quando o Filho do Homem foi elevado, olha a ascensão: atrairei todos a mim. Entendamos, portanto, a ascensão do Senhor nessa perspectiva. A ascensão do Senhor é um pacote só: sua morte, condenação, ressurreição, ascensão, glorificação, é uma coisa só. E para o Evangelho de João, também Pentecostes, porque naquele mesmo dia, capítulo 20, versículo 22, 23 de João, ele soprava sobre os apóstolos e dizia: receba o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados; a quem não os perdoardes, serão retidos. Entendamos, portanto, uma vez por todas, quando alguém lhe perguntar se há contradição no Evangelho de Lucas e a primeira leitura que o próprio escreveu, tente explicar nessa perspectiva, porque se for numa perspectiva antropológica, você vai se enrolar todinho, mas se for numa perspectiva teológica, você já aprendeu a mensagem. Que Deus nos abençoe, comunidade, e que essa liturgia nos faça cada vez mais felizes, contentes, sabendo que a nossa humanidade já contempla a glória em seu Filho Jesus, quando sentou à direita de Deus Pai. Vamos, portanto, sair por essas ruas cantarolando, dizendo: sou feliz, porque o olhar, a minha visão para com essa realidade é na perspectiva do olhar de Jesus. O homem ateu olha o mundo a partir da matéria, e por isso é que pergunta: você tirou uma foto de Deus? Tem algum registro em cartório? Para quem olha com a perspectiva do olhar de Cristo, homem e Deus, pode ter certeza que nós olhamos a partir da sua glória, a humanidade. E a humanidade
na perspectiva do olhar de Jesus, é uma humanidade feliz, gloriosa, porque dele emana, provém toda a nossa alegria. É por isso que Jesus, e eu encerro com essa nota do capítulo 15 de João, versículo 11. Eu disse essas coisas para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês e a vossa alegria seja plena. É nele que você vai ser feliz. É na perspectiva do Cristo que vós entendereis o que significa ser cristão. Cantarole, saia por esse mundão de Lagoa das Flores dizendo: eu consigo ver Lagoa das Flores não na perspectiva do frio e dessa nuvem espessa que cobre a nossa Lagoa das Flores. Eu consigo olhar para essa comunidade na perspectiva de Cristo, sol nascente, que nos veio iluminar também nossa vida e dar sabor a cada gesto, a cada momento, a cada minuto da nossa história. Amém.